Olá, aqui é o professor Hamilton Quintela e neste vídeo a gente vai falar sobre fichamento. Bora lá? A primeira coisa que eu preciso te dizer sobre o fichamento é que eu não recomendo que você faça. Poxa, Hamilton, no vídeo em que você vai explicar como fazer o fichamento, vai dar dicas sobre como fazer o fichamento, você diz que não é para fazer o fichamento? Sim, eu digo que não é para fazer o fichamento. O fichamento, na minha concepção, isso é uma opinião pessoal. Pelo amor de Deus, não tem que ser a sua, não tem que ser das outras pessoas, não tem que ser dos outros professores, é a minha opinião. O fichamento é, desculpem o termo que eu vou usar agora, mas nós estamos entre adultos, é uma masturbação mental desnecessária. Fichamento gera retrabalho. As pessoas que defendem o fichamento dizem que ele é útil para organizar os conteúdos principais dos referenciais de um trabalho acadêmico, para que você saiba onde encaixar esses conteúdos, o que nem sempre corresponde à verdade. Muitas vezes você faz fichamentos volumosos e continua sem saber onde encaixar os seus conteúdos. Eu não faço fichamentos, eu não recomendo aos alunos do meu treinamento online do tccsemdrama.com.br que façam fichamentos. Os meus alunos usam outras duas técnicas. Os mais de 30 mil alunos que já passaram pelo meu treinamento e foram aprovados fazendo seus trabalhos em uma média de 27 dias e tirando 9,7 de média em 10 pontos, não fizeram fichamentos. E eles não fazem fichamentos porque eles usam duas técnicas específicas, técnicas de roteirização e técnica de escrita ABCD. Essas duas técnicas são exclusivas do meu treinamento. E quando os alunos usam essas técnicas, no momento em que eles leem os seus referenciais, como seus capítulos já estão roteirizados pela sequência de técnicas que nós mostramos ao aluno, eles já retiram dos referenciais aquilo que se encaixa dentro do roteiro de cada capítulo. Isso adianta muito a vida do aluno, economiza muito tempo. Isso simplifica e acelera. E o meu compromisso com o TCC Sem Drama é sempre simplificar e acelerar a produção do conteúdo científico. Por isso, eu não gosto de fazer fichamentos e não recomendo que meus alunos façam. Primeiro porque ele não cumpre exatamente a função dele. Segundo porque ele vai gerar um retrabalho, desgaste, gasto de energia, gasto de tempo desnecessário. Mas enfim, às vezes você acha que é pertinente fazer um fichamento, às vezes te ajuda a organizar as ideias, às vezes o seu professor te pediu para fazer, sugeriu, propôs ou impôs que você fizesse um fichamento. Então vamos a algumas dicas básicas aqui para te ajudar nesse sentido. Afinal de contas, o que é um fichamento? O fichamento é a organização em fichas de um conteúdo. O que são fichas? Fichas são tópicos, são ideias centrais. São a essência de um conteúdo. Existem basicamente três tipos de fichamento. O fichamento de citação, o fichamento bibliográfico e o fichamento de resumo ao conteúdo. No fichamento de citação, o que você faz é ler uma obra, um livro, um artigo ou qualquer outra produção científica e retirar através de citações diretas, ou seja, copiar e colar aquilo que você viu de essencial naquele conteúdo, as ideias centrais. E aqui muitas vezes o aluno começa a se confundir. Porque a produção científica escrita, seja para livro, para artigo ou para monografia, ela não é feita só de essência. Existem os parágrafos de transição, existem as conexões entre as ideias, existem os exemplos, e isso você não coloca em fichamento. No fichamento você coloca os conceitos e ideias centrais. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que eu esteja lendo um artigo que fala sobre a importância do planejamento no marketing. E numa determinada página desse artigo, o autor lança essa ideia de maneira muito clara. Então, nota-se que o planejamento é uma ferramenta fundamental para otimizar os resultados das ações de marketing. Isso é a ideia central. Se esse autor der um exemplo de uma empresa que usa planejamento e obteve resultados, se esse autor mostrar 2, 3, 4, 5 possibilidades de conceito a respeito de marketing ou de planejamento, isso não é a ideia central, não é isso que tem que estar no seu fichamento. No seu fichamento deve estar a ideia central. Planejamento e marketing têm que caminhar juntos. E no fichamento de citação, você retira exatamente como está no conteúdo que você acessou. Entre aspas, coloca a citação, coloca o autor e a página. E vai fazendo várias citações em sequência. É por isso que a gente chama de fichamento de citações, ou seja, não é um resumo. Você vai tirando as citações e colocando em ordem e em sequência no seu trabalho. O fichamento bibliográfico te dá liberdade de fazer citações diretas e também citações indiretas, ou seja, aquela que você lê o conteúdo do autor, reinterpreta, reescreve e não precisa colocar número de página. Nas citações diretas você tem que colocar sobrenome do autor, ano da obra e página.
nas citações indiretas, você coloca apenas sobrenome do autor e ano da obra. E no fichamento de resumo ou de conteúdo, o que você pode fazer é ler o seu referencial e reescrever em tópicos no seu fichamento, com as suas palavras. É bom colocar ali uma referênciazinha de página tal para você localizar o conteúdo, mas você pode escrever com as suas palavras. De qualquer forma, não confunda fichamento com resumo. O fichamento é uma organização em tópicos, como se fossem vários títulos, né, primários ou secundários. São tópicos que você vai tirando de citações e jogando citações diretas ou indiretas ou reescrevendo, dependendo do tipo de fichamento que você está fazendo, para que você organize as ideias centrais de um conteúdo que você acessou e que pode ser um referencial para um trabalho científico que você está fazendo. Ou você vai fazer um fichamento porque é um trabalho exigido pelo seu professor na sua faculdade. Lembre-se, foco na ideia central. Se você quiser fazer com citações diretas, não se esqueça de citar autor, ano e página. E se você for fazer com citações indiretas, a página não é necessária, mas o fichamento é isso, organizar em vários tópicos sequenciados as ideias centrais de um conteúdo que você acessou. Eu recomendo que você faça? Não. Eu recomendo que você use as técnicas de roteirização e de escrita ABCD, que vão adiantar muito a sua vida, economizar muito o seu tempo, simplificar muito a produção do seu trabalho. Mas essas técnicas você tem que conferir em tccsemdrama.com.br. E se você tiver que fazer um fichamento, boa sorte, use as dicas que eu te mostrei aqui e eu espero que esse fichamento te ajude no seu trabalho. É isso aí, tccsemdrama.com.br, te vejo aqui do lado dos aprovados.